Lição 10. Preparada pelo pastor Dionatan Cardoso. Estudo em João 9. O bom pastor, versículo-chave. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai descobrir quão maravilhoso é fazer parte do aprisco do Supremo Pastor em razão de todo o amor e cuidado que ele dispensa às suas ovelhas. No capítulo 10 de João, podemos estudar as ações que evidenciam as verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor, os benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas, o desprezo natural daqueles que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Neste trecho do Evangelho, observamos algumas características atribuídas a Jesus. Tópico 1. Seguido por suas ovelhas. Nestes versículos, vemos que Jesus apresentou um cenário e personagens figurativos. O cenário foi de um aprisco. Os personagens foram um ladrão e um salteador, um porteiro, um pastor de ovelhas e as ovelhas do pastor. Claramente, Jesus usou como referência o pastoreio das ovelhas no contexto oriental. Nos currais antigos, cercados de pedras em formato quadrado, só havia uma única porta, que era vigiada por uma espécie de pastor auxiliar. Somente os pastores podiam entrar por ela. Os ladrões buscavam entradas alternativas para alcançar as ovelhas. O verso 1 remete aos falsos pastores, ilustrados pelo ladrão e salteador, aqueles que apresentavam ensinos religiosos alternativos e contrários à Bíblia. Em contrapartida, no verso 2, Jesus falou do verdadeiro pastor, certamente falando de si mesmo, explícito em 11 e 14. Observe a narrativa. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor e têm disposição para segui-lo. Note a ordem dos fatos. Ao contrário de como se cuida de bois, por exemplo, o pastor vai à frente e não atrás tocando o rebanho ou a boiada. As ovelhas seguem porque confiam e reconhecem a voz dele, e não por medo. As ovelhas não seguem um estranho, pois não reconhecem a voz dele. João para hoje. O verdadeiro discípulo de Cristo ouve e reconhece a voz do Supremo Pastor e a segue. Se você pertence a Cristo, viva de modo digno da vocação a que você foi chamado e reflita sobre áreas da sua vida que precisam se ajustar melhor ao que o bom pastor diz. Tópico 2. Provedor de suas ovelhas. Vejamos os benefícios provindos do Supremo Pastor para suas ovelhas. Primeiro, ponto. Porta de acesso à vida. A primeira observação é o contraste entre a atuação dos falsos pastores e a atuação do Supremo Pastor. Jesus usa duas figuras para falar a respeito de si mesmo, pastor e porta. Num sentido pleno, ele é o guia e a própria porta da salvação. Entrará, sairá e achará pastagem. Todo o necessário para a vida estará suprido. Tenham vida e a tenham em abundância. João para hoje. Como porta e pastor, Jesus é suficiente para nos dar toda a confiança de que precisamos em relação a nosso futuro. Você tem sido firme nessa convicção? Segundo ponto. Substituto na condenação. O grande amor com que Jesus amou suas ovelhas o levou à morte na cruz. Esse benefício ecoa ao longo dos séculos, abençoando cada ovelha de Cristo, em todas as épocas da história humana. Terceiro ponto. Mestre por excelência. A declaração revela que somos totalmente conhecidos por Deus e que o próprio Deus se revela a nós para o conhecermos. Enquanto estava na terra, Jesus ensinou a respeito de si mesmo. Após sua morte, ele se faz conhecido por meio da Bíblia. João para hoje. Louve ao Senhor, porque Jesus foi o mestre que nos ensinou o caminho para o Pai. Como essa verdade motiva você a continuar lendo a Bíblia para ouvir mais dos ensinos de Jesus a respeito do Pai? Quarto ponto. Resgatador das ovelhas. O verso 16 trata da amplitude do aprisco do Supremo Pastor. O verso 17 demonstra a razão pela qual o Pai ama o Filho, sua doação em favor das ovelhas. Esse verso sugere uma pergunta. O Pai não ama o Filho por outras razões? Resposta.
O ensino aqui é que o pai ama o filho com um amor de deleite, prazeroso, porque o filho obedece às suas orientações. Um filho que desobedece também é amado por seus pais. Porém, não há prazer nessa relação. Mas um filho que obedece provoca alegria no pai que ama. Quinto ponto: segurança diligente. Ninguém tem poder ou autoridade para tirar ou devolver a vida de Cristo, mas o próprio Cristo a deu e a retomou. Morreu e ressuscitou de forma voluntária. Esta sessão encerra com os versos 19 ao 21, em que vemos ficar clara a divisão por causa do ensino de Jesus. Enquanto uns blasfemavam contra Cristo, outros se predispunham a estudar e saber ainda mais a respeito dele. Tópico 3. Desprezado pelas não-ovelhas. Outra vez. João estrutura seu escrito a partir da orientação de uma festa judaica. Desta vez, a festa da dedicação. Neste momento, o drama teve início. Jesus estava no pórtico de Salomão, uma parte do templo que oferecia certo conforto em meio ao inverno descrito no verso anterior. Observe que, no verso 24, João retrata que os judeus rodearam Jesus com o objetivo de colocá-lo à prova e prendê-lo. Porém, dessa vez, eles foram direto ao ponto central de acusação. Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Até aquele momento, Jesus só tinha dito abertamente ser o Messias para a samaritana, mas tinha dado inúmeras indicações e informações sobre quem ele, de fato, era. João para hoje. Jace Ryle alerta para que não fiquemos surpresos se vermos isto acontecer hoje. A natureza humana é sempre a mesma. Enquanto o coração do homem não possui a graça de Deus, devemos esperar que ele continuamente despreze o Evangelho de Cristo. Tópico 4. Protetor de suas ovelhas. Primeiro ponto. Ouvem e seguem a voz de Cristo. As obras de Cristo indicavam sua messianidade. Os questionamentos dos religiosos levaram Jesus a novamente apresentar o contraste entre os eleitos e os incrédulos. Os que não são de Cristo são incapazes de ouvi-lo, mas os que são de Cristo não só ouvem, como também o seguem. Segundo ponto. Recebem a vida eterna e jamais perecerão. A segurança da salvação é apontada por João de forma ordenada. Cristo dá a vida. Eu lhes dou a vida eterna. Cristo impossibilita a morte espiritualmente. Jamais perecerão. Terceiro ponto. Estão seguras na mão de Cristo. Jesus assegura nossa salvação. Ninguém as arrebatará da minha mão, fazendo na autoridade do Pai. Eu e o Pai somos um. João, para hoje, você se sente seguro da salvação em Jesus Cristo? O próprio Senhor assegura a salvação dos que nele creem para a vida eterna. Desfrute da vida na certeza e na paz da salvação em Cristo. Tópico 5. Messias prometido para as ovelhas. Os religiosos tentaram apedrejar Cristo mais uma vez. Então Jesus perguntou por qual das suas boas ações queriam apedrejá-lo. Tudo o que ele fez foi por ordem do Pai e eram obras boas. Porém, para os religiosos, o motivo do apedrejamento era o fato de Jesus se apresentar como Deus, o que de fato era verdade. Diante do cenário, Jesus não viu alternativa senão apontar provas da sua messianidade. Primeiro ponto. A Bíblia confirma que Jesus é o Messias. Jesus lançou mão do Salmo 82, que trata a respeito do julgamento divino sobre os homens que se fazem deuses, e rebateu as acusações. Neste sentido, o argumento de Cristo é: se até aqueles que se julgam deuses e não são foram reconhecidos pelo Pai como filhos, o que dizer daquele que é o próprio Deus e que se apresenta como o Filho de Deus? Em linhas simples, Jesus está dizendo: vocês usam um peso, mas com duas medidas. Segundo ponto. Os milagres confirmam que Jesus é o Messias. Então Jesus apelou à evidência das suas ações, assim como se vê no capítulo 14, versículo 10 ao 14.
Naquele momento, os sinais faziam parte do propósito de Deus para comprovar o Messias. Não teve jeito, lançaram-se contra Jesus, mas não o prenderam, porque ainda não era a hora. Terceiro ponto. A mensagem de João Batista confirma que Jesus é o Messias. O que João Batista disse a respeito de Cristo foi comprovado durante o ministério de Jesus. João, para hoje. A frase "a Escritura não pode ser anulada" é uma clara afirmação da verdade bíblica. Se aceitamos a Cristo como Senhor, também devemos aceitar o testemunho que ele dá a respeito da Bíblia, como prova de que ela é a palavra de Deus. Conclusão. Descobrimos que, por meio da Escritura, é possível evidenciar aqueles que são ovelhas do Supremo Pastor, assim como aprendemos que o Supremo Pastor dispensa uma série de benefícios e privilégios às suas ovelhas. Entretanto, também foi revelado que existe um desprezo a Jesus e aos seus ensinos por aqueles que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor.